Como fazer olhos gregos para carteira? Porta-chaves e estes assim para carteira. Para fazermos estes olhos precisamos de pecinhas de bambu, são este tipo de pecinhas, né? Que depois vamos usar para fazer isto. Precisamos de tinta branca, tinta preta, azul escura e azul marinho. E precisamos das ferramentas de 1 a 8. Este seria o 1, que foi o que eu usei para fazer a bolinha azul escura. A seguir o 3 para fazer a branca. Depois a azul com o 5 e depois a preta. Já não me lembro se usei a 7 ou a 8 ou se fui mesmo para a bolinha grande deste conjunto aqui. Vocês podem fazer inclusivamente em ímãs, ok? A diluição das tintas vou-vos mostrar num próximo vídeo. Eu vou fazer só aqui os primeiros, porque depois já tenho adiantados para fazer as próximas camadas. Já temos aqui as pecinhas, vamos começar. Então nós vamos utilizar estes pauzinhos. Se vocês não tiverem pauzinhos destes, podem adquirir na internet. Quando eu comecei a pintar não tinha estes pauzinhos. Eu usava pauzinhos assim, esta parte aqui, pintava com esta parte. Usava palitos também para fazer as bolinhas pequeninhas. Então tudo é possível. A primeira tinta com que vamos trabalhar é a azul. No caso, esta tinta eu comprei no Leroy Merlin, daqui da minha zona, Aqualux, de interior a exterior, no tom azul marinho. É tinta acrílica à base de água satinada. Primeiro molhamos na tinta e vamos colocar assim em cima. Vai sair um bocadinho tosco no início, vai. Então, como vocês veem, ficou ali um bocadinho estranho por causa do ar que vinha na tinta e pus melhor. Molho e deixo sacudir a tinta só. Não sacudo assim, não raspo. Eu deixo a gota da tinta ficar, ok? Porque esta gota precisa de ser de alguma forma sacudida e ela sacode sozinha. Secando é que posso pôr a próxima camada. Porque se a gente põe uma próxima camada estando ainda molhado,
não fica com bom acabamento. E então estragamos o material. Fechamos bem a nossa tinta, porque não vamos usar mais e ela não se vai estragar porque fica bem fechada. E então vamos limpar a nossa ferramenta de trabalho. Quanto melhor limparem, mais ela vai durar. Do género, aqui tem restos de outras utilizações. Aqui eu já tentei limpar com cetona e acabei por dar um mau aspecto às minhas ferramentas, mas as ferramentas que usei desde o início são estas, portanto duram muitos anos, ok? Agora, estas pecinhas precisam de secar. Eu já tenho aqui outras secas para vos mostrar como é o passo a passo das próximas fases. Uma vez estava eu num evento, numa feirinha de artesanato, num festival de música eletrónica. Um dos artistas ou era turco ou era grego. E a verdade é que ele veio ter comigo e disse-me: esse olho não é turco, é grego, ou esse olho não é grego, é turco. A verdade é que é usado tanto num país como no outro, como amuleto contra a inveja, contra o mal olhado, contra a má sorte, por exemplo. Então as pessoas não saem de casa sem levar o seu olho ou na carteira ou no bolso, de preferência do lado esquerdo, ou de alguma forma eles usam este olho, que nada mais é que um arquétipo, um símbolo que trabalha no nosso subconsciente. Se eu estou a atrair a inveja, de alguma forma eu preciso de pensar sobre como é que eu estou a olhar para o outro quando o outro conquista ou faz alguma coisa. Eu olho para o outro no sentido de: epá, que fixe, altamente, parabéns. Um dia talvez faça alguma coisa desse género, ou eu também poderei fazer e lá chegarei, ou... Entendem? Portanto, eu já tenho aqui alguns que já estão secos. Se eu colocasse o próximo pontinho, vamos fechar a tinta para não secar, para não estragar. Se eu colocasse o próximo pontinho em cima deste assim, com a tinta fresca, eu iria borrar tudo. E não é isso que se pretende. Então eu já trouxe algumas pecinhas prontinhas para levar a próxima camada de tinta, que é azul. E eu estou a fazer um passo a passo
para que vocês consigam depois fazer, ou enquanto vem o vídeo, fazerem passo a passo também. É da mesma forma, sempre a molhar um bocadinho aqui, como aqui, ok? Sempre para cima, não de lado, ok? E depois chegam aqui e colocam o pontinho. Vamos para o próximo conjunto e vamos usar o preto. O preto, vocês vêm aqui e eu vou colocar o preto com o mais fininho, o número 8, ok? Vamos indo por aqui. De cada vez que vocês fazem um pontinho, voltam a molhar, ok? Tapamos bem as tintas. Passamos a nossa ferramenta por um paninho ou, neste caso, papel de cozinha. E agora a próxima fase é o verniz. O verniz que eu uso é este, verniz brilhante, ultra resistente, incolor, ok? Eu tiro daqui para um frasquinho, que vocês podem ver aqui. Aqui tem uma porção de verniz mais pequena. O verniz só podemos colocar quando estiver seco, totalmente. Eu vou colocar o verniz nestas aqui, ok? Tentem não colocar demasiado verniz no vosso trabalho, ok? Se bem que ele é bem brilhante e é bem pastoso, leitoso, olha. Estão a ver? Mas tentem fazer com que o verniz que colocam no pincel, ele dá, por exemplo, para 2 pecinhas. E de 2 em 2 é que vão molhando novamente. Não da qual o pincel que eu devo comprar para fazer o acabamento do verniz. O pincel, desde que tenha cerdas macias, pode ser comprado nas lojas dos chineses, sim, onde eu compro algum do meu material. Não precisam de ir buscar ferramentas de trabalho muito caras.
Temos aqui as pecinhas todas envernizadas, esta parte. Vamos colocar o pincel na água. Eu já tenho aqui pecinhas prontas, portanto, vocês podem ver que ficam brilhantes, ok? Graças ao verniz. E agora, o que é que se pode fazer com isto? Podem oferecer aos vossos familiares, amigos, podem vender nas feiras e podem também fazer daqui porta-chaves. Como? Nada. Eu faço os porta-chaves com estas anilhas. Eu uso um pedaço de fio, como vocês estão a ver. Dou aqui um nozinho. Eu coloco a pecinha e depois vou dar outro nó aqui no final. Vamos cortar aqui um bocadinho. Já fiz vários lotes deste artigo. Em alguns coloquei uma miçanga de cristal, em alguns coloquei uma pecinha de metal aqui embaixo, em alguns eram de outra forma, eram maiorzinhos. Nanda, a quanto é que vendes nas feiras de artesanato ou medievais? Ou a quanto é que vendes estas pecinhas? Que é 1,5 € e 1€. Foi um prazer mostrar-vos o passo a passo. Muito obrigada e fiquem bem. Um chique coração.